Graças e paz, igreja, boa noite. Então, vou contar um testemunho que, na verdade, eu já deveria ter contado há muito tempo, né? É sobre a minha história, sobre o que Deus fez na minha vida. Eu, com 14 anos, eu tive uma doença que se chama meningococcemia. É uma meningite que ataca o meningococcus. Então, é uma doença extremamente rara, difícil de se ver. E em Santa Catarina não tinha nenhum caso. E então a gente imaginou que eu contraía através de alguma bactéria de algum alimento, alguma coisa assim, né? E nesse momento, o mais incrível é que eu não fui no hospital por causa disso. A minha irmã, ela estava com uma virose. Normal na temporada, todo mundo tem virose, né? Então ela estava com um pouco de vômito e a gente foi na Unimed. Chegando lá, ela foi atendida pelo médico, beleza. Daí minha mãe falou: doutor, consegue aproveitar e ver umas pintinhas que tem no corpo do meu filho? Eu estava cheio de bolinhas vermelhas no corpo, assim, como se tivesse sido uma alergia, sabe? O doutor falou: claro. Quando eu levantei a camiseta, ele falou: mãe, chega para lá um pouquinho. Ele já saiu da sala e veio um outro doutor com uma roupa toda verde, como se fosse aquela da Covid, né? Era bem na época daquela gripe do porco que teve, né? Então, o doutor que me atendeu, ele já sabia o que estava acontecendo. E ele falou para minha mãe o seguinte: se é o que eu estou pensando, daqui a 1 hora teu filho não vai mais caminhar. E foi isso que aconteceu. Ele falou: mãe, nós vamos ter que fazer um exame que se chama punção, que eles tiram o líquido da coluna para ver o que é a doença realmente, como é uma doença difícil de ser diagnosticada. Eu já tive meningite no Rio Grande do Sul quando eu tinha 8 anos. Então eu falei: não pode ser a mesma coisa, só dá uma vez, né? Mas na verdade eu tive outro tipo de meningite. E daí quando o doutor falou da tal da punção, eu tinha 14 anos, eu já tinha sofrido aquela dor que é aquele exame. Eu não quis fazer, né? E daí veio uma enfermeira, tentou uma vez, não conseguiu, eu não parava quieto. Daí veio outra, até que veio uma pessoa mais experiente, conseguiu extrair aquele líquido da minha coluna. E eu já fui direcionado diretamente para um hospital que se chama Pequeno Anjo, né? E no caminho, eu sei que eu fui de ambulância, e quando eu estava indo até o local, as pessoas falaram: meu Deus, a gripe do porco. O médico que estava comigo falou: se fosse isso era bom, né? Então eu lembro de ter ouvido essa palavra dele: se fosse isso era muito bom. E depois disso começou uma parte que eu queria nunca ter passado, né? Que foi dias onde a gente acha que Deus abandonou a gente, né? Eu já era crente, já era batizado. Então eu comecei a não sentir mais minhas pernas. Eu comecei a ter uma dor de cabeça insuportável, como se tivesse alguém espremendo meu cérebro, né? E eu fiquei 15 dias no hospital, 15 dias. E durante esses dias, era somente eu e a minha mãe, ninguém mais podia estar, porque ela já estava sob medicamento para não contrair a doença. Então é uma epidemia também, né? Como se fosse a Covid. E daí eu sei que aquelas médicas vinham com aquelas roupas verdes lá, então eu estava super assustado, tendo aquela dor de cabeça insuportável. Eu comecei a delirar, né? Eu já não conseguia mais ir no banheiro sozinho. Teve uma noite que eu vomitei 25 vezes, né? O líquido não tinha mais, eu não me alimentava, eu não comia, né? E eu falei para minha mãe um dia: mãe, hoje é domingo, eu queria estar ceando, e Deus me botou aqui. Eu creio que a minha mãe, sem saber o que falar para mim, ela somente ligou a televisão, ligou num canal de desenho, e caiu num canal de um pastor, e ele simplesmente esticou a mão e falou assim: ó, eu não te coloquei no leito, eu te livrei do leito. Eu me lembro como se fosse hoje, porque aquilo foi muito incrível. Não era para ele estar naquele canal, era um canal de desenho, mas realmente Deus estava ali comigo, né? Outra situação que aconteceu naquele hospital foi que tinha uma criança que chorava muito, e aquilo já estava me irritando, porque eu já não estava muito bem, né? Então aquela criança chorava. Falei: meu Deus, mãe, eu não quero mais que essa criança chore. Já estava pensando até que aquela criança morresse, porque eu já não estava legal. E a minha mãe falou: ore por ela. Eu falei: meu Deus, eu estou ruim, vou estar orando pelos outros ainda. E eu fiz essa oração, orei pelaquela criança. E isso tudo, aí a gente já estava no 12º dia, quando eu vi que o cara largou a palavra para mim, que ele disse que não me colocou no leito, ele me livrou do leito de morte. Então eu estava naquele hospital não para morrer, e sim para sobreviver, né? Outra situação que aconteceu foi que lá em Itajaí tem a passeata para Cristo, né?
e o pessoal estava num caminhão, uma música, e do nada a gente estava lá, eu não saía da cama, então meio que a cama tinha que ir comigo, né? Eu estava lá na cama e passou aquela passeata para Cristo, um culto assim, um caminhão, um monte de gente, e o pastor que estava em cima do caminhão falou: mãe, traz teu filho aqui que eu quero orar por ele, né? E esse pastor, ele nem me conhecia, nem sabia que eu estava ali, ele estava passando, ele disse que desviou a rota, entrou naquela rua porque Deus tinha mandado ele orar pela minha vida. Isso era no 13º dia. 14º dia, de manhã cedo, a minha mãe estava dormindo, eu acordei, levantei da cama, peguei o meu negócio de remédio e soro e fui no banheiro sozinho. Eu não sentia mais, eu não conseguia mais nem me mexer, eu estava com uma dor de cabeça insuportável. Eu sei que no dia encheu o meu soro de sangue, eu já estava bem, já estava curado, né? E ninguém entendeu nada, os médicos não entenderam nada. Eu creio que eles já estavam preparando para o pior, porque realmente eu já estava há 15 dias bem ruim, né? Eu não tinha esperança, né? Eu sobre mim mesmo. Eu creio que os médicos já tinham falado com a minha mãe, porque ela me contou sobre as sequelas, né? Porque isso dá sequelas. Muitas pessoas que vocês vão ver na rua às vezes, problemas mentais, não consegui mais caminhar. Ele comentou que eu não ia mais poder fazer esporte, que eu não ia conseguir me movimentar igual. Hoje eu não tive isso. Eu saí do hospital, daqueles dias, eu já estava caminhando, já tirei o soro, queria comer um X bem grande. Meu pai foi lá e conseguiu sabotar, não sei o que aconteceu lá, apareceu uma comida para mim comer. Então, Jesus me tratou dessa maneira. Quando eu achava que Ele tinha me abandonado, na verdade Ele tinha me colocado lá para me livrar da morte, né? E quando eu achei que nada mais, por que eu estava aqui? Por que eu não estava tomando a ceia que eu queria? Era culto de ceia. Ele foi lá e me mostrou que novamente Ele estava comigo. Então depois desse dia, de 3 dias que eu estava, para mim eu estava desenganado, eu não sabia mais o que eu ia fazer. Em 3 dias Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, Deus mudou o meu jeito de pensar, né? Porque às vezes a gente acha que está ali passando pelaquela prova porque Deus nos abandonou. Às vezes Ele quer que a gente esteja lá, para quando a gente estiver aqui, lembrar: olha de onde eu te tirei, olha onde eu já estava contigo, né? Então eu creio que esse testemunho é para falar ao coração de alguém. E agradeço a igreja. Deus abençoe.